recebido de Jesus e ele havia ensinado a eles, falado, pregado, com certeza operou milagres, milhares de pessoas foram curadas naquele dia, e Jesus então faz um convite aos discípulos. Ele olha para Simão e fala para Simão: Simão, você agora vai pescar. Veja que tudo tem um propósito. Nenhuma palavra saía da boca de Jesus sem propósito. Jesus não desperdiçava o seu tempo. Jesus não desperdiçava o seu tempo com pensamentos inúteis. Jesus nunca desperdiçou o tempo dele com pensamentos de incredulidade. Jesus jamais duvidou de Deus. Jesus sabia exatamente quem era o Pai e ele confiava 100% no Pai. Ele estava ensinando às pessoas que havia um reino, que havia um Deus e que havia um caminho de ligar essas pessoas a esse reino. Eles poderiam ter muito mais do que a cura física. Eles poderiam também ter a cura da alma. Eles poderiam ter também o alimento, a provisão que os conduziria não somente a uma vida de conquista nessa terra, mas também uma vida de conquista pós-terra no céu com Ele. Amados, a pesca maravilhosa, ela quer dizer mais do que peixes. A pesca maravilhosa significa o compromisso de Deus com a sua palavra e o compromisso de Deus com os seus filhos. Quando Jesus faz a Pedro o convite para que ele lançasse a rede, ele olha para Jesus e ele diz: mas mestre, nós pescamos e tentamos pescar a noite toda e nós não pegamos absolutamente nada. Não há peixes aqui, mas como o Senhor está dizendo, então eu agora vou lançar essa rede confiando na tua palavra. Nós não fazemos muitas coisas confiados em nós mesmos. Seja sincero. Quantas decisões você tomou pelo seu próprio coração? Quantas coisas você já tentou fazer do seu jeito? Quantas coisas você deixou de fazer por não ter fé? Por estar cansado, abatido? Nós enfrentamos um mundo difícil. Enfrentamos circunstâncias adversas. Não é fácil, num meio tão competitivo, estar em paz. Não é fácil avançar num meio onde a desonestidade, a ingratidão, a corrupção, tantas coisas ruins estão aí nos cercando ou tentando nos alcançar de todos os lados. Não é fácil você lidar com pessoas. Você sabe quantas vezes você já se decepcionou? Quantas vezes você já pensou em largar tudo por ter sido machucado, incompreendido, traído, enganado? Não é? São questões que nos impedem de lançar as nossas redes. São questões que vão paralisando, que vão matando a fé, que vão roubando a alegria da fé. São questões que vão tirando de você aquilo que não deveria ser tirado. A esperança, a visão de que as coisas são possíveis quando nós cremos no Senhor. Pedro, ele olha para Jesus e ele diz: olha, por mim mesmo, eu não lançaria mais essas redes. Eu já teria hoje guardado as minhas redes. Mas o Senhor está dizendo, então eu vou lançar essa rede. E quando ele lança, a palavra de Deus diz que quando eles lançaram a rede, eles apanharam uma quantidade de peixes tão grandes, que rompiam-se-lhes as redes. Então eles fizeram sinais: vem nos ajudar, por favor, corre para cá. Peixe demais. O que essa palavra te diz, meu irmão? O que essa palavra me diz nessa manhã? Nos diz que nós não podemos desistir. Essa palavra nos diz que do nosso jeito talvez não tenha dado certo. Do seu jeito talvez não deu certo. Mas do jeito de Deus é possível. Essa palavra está dizendo para você parar de fazer do seu jeito. Mas pastor Rômulo, como é que eu vou deixar de fazer do meu jeito? Faça de acordo com a palavra. A nossa motivação correta tem que ser Jesus. A nossa motivação correta tem que ser a glória de Deus. A nossa motivação correta tem que ser agradar a Deus. Porque se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, aquilo que nós fizermos será abençoado. Pedro estava lançando a rede não por ele, não pela sua experiência de pescador. E olha que ele era um pescador experiente. E nem a sua própria experiência foi suficiente para trazer peixes para ele naquele dia. A experiência de Pedro e dos seus sócios ali, dos demais pescadores, não seria suficiente para trazer os peixes para aquela região. E eles talvez tivessem ido embora. Não, com certeza eles iriam embora para casa sem peixe nenhum. Mas eles resolveram ouvir a voz do Senhor. Eles resolveram ouvir a voz de Jesus. Eles resolver Jesus dizer: lance a rede. Lance a rede. Confiadamente na minha palavra.
creia, obedeça. Você pode dizer, pastor Romulo, eu creio, mas muitas vezes você não obedece. Você crê, mas não toma a atitude de fazer como a palavra de Deus ensina. Enche o seu coração de amargura, enche a sua boca de murmuração, não tem amor próprio, não ama as pessoas, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de jejum, não tem uma vida de meditação na palavra. Irmãos, há um caminho a seguir. Quando Jesus diz que Ele é o caminho, Ele está dizendo há um caminho, há um projeto, há regras que nós devemos obedecer. Nós não podemos fazer de qualquer jeito, por isso Ele disse, eu sou o caminho. E para chegar ao caminho que Jesus nos leva, nós temos que obedecer. Nós temos que lançar a rede de acordo com a sua palavra. E se você hoje resolver lançar a rede de acordo com a palavra de Deus, eu tenho convicção no Senhor de que todas as frustrações da sua alma serão apagadas. Porque não há a mínima possibilidade de você lançar a rede confiando na palavra de Deus e a sua rede voltar vazia. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E a palavra do Senhor nos diz que Ele não despreza a nossa fé. O que precisamos é entender que existe um caminho a ser obedecido. Existe uma estrada a se fazer. E ela é feita dia após dia com as nossas decisões. E algumas nos custam muito caro. Algumas decisões dói na alma. Algumas decisões dói na nossa carne. Algumas decisões dói nas nossas emoções. Porque nós precisamos romper com todo e qualquer tipo de pecado. Muitas vezes não rompemos, não é uma questão de pecado, é uma questão de costumes, de hábitos, de um caminho que você não quer abrir mão dele. Você está acomodado aí na sua vidinha, né? Mas isso é suficiente? Isso tem enchido as suas redes? Para pensar. Tem enchido as suas redes? Elas têm chegado até você tão cheias de peixe, a ponto de romper, a ponto de você pedir mais vasilhas, a ponto de você pedir ajuda para arrastar todo esse peixe para a terra firme? Ou você tem pegado umas piabinhas, de vez em quando 1 ou 2 peixinhos? Não é isso que Deus tem para mim, e não é isso que Deus tem para você. A promessa de Deus na nossa vida, ainda que no mundo nós tenhamos tribulações e aflições, é de uma vida abundante. Porque Ele diz, se credes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Sabe por que Pedro estava agora comendo o melhor na sua pescaria? Porque ele teve coragem de obedecer a palavra. Ele teve coragem de fazer do jeito de Deus. Ele abriu mão da sua experiência, da sua arrogância, ou de qualquer tipo de vaidade ou orgulho, e dizer, poxa vida, o senhor não sabe nem pescar, mestre. O senhor é carpinteiro. Eu sou pescador. Não, mas Pedro não disse isso. Ele olhou para Jesus como o caminho. Ele olhou para Jesus como a solução. Ele deu credibilidade à voz do mestre. E ele obedeceu. Ele lançou. E é tão bom quando nós trazemos as nossas redes cheias de peixe. Isso fortalece tanto a nossa fé. Fortalece tanto a fé de outras pessoas que estão do nosso lado. Meu amado, eu sei que você está cansado e muitas pessoas já desistiram, porque lançam a rede vez após vez e elas voltam vazias. E aí você fala, para que orar? Para que jejuar? Eu não vejo nada acontecer. Eu lanço a rede e ela volta vazia. Não basta obedecer uma parte, é preciso obedecer todo o contexto. É preciso que o seu compromisso com Deus seja de Gênesis a Apocalipse. É preciso que o seu compromisso com Deus seja em todas as áreas da sua vida. Deus não pode reinar na sua vida emocional e não reinar na sua vida financeira. Deus não pode reinar na sua vida ministerial e não reinar na sua empresa. Deus não pode reinar em umas áreas e não reinar em outras. Os peixes passam pelos buracos da rede, viu? E eles vão embora. São as brechas que damos, não muitas vezes por pecado, mas por desobediência, ou por não observarmos a palavra de Deus, como ela diz que devemos obedecer. A palavra do Senhor nos diz que a alegria deles foi tanta, eles ficaram tão admirados,
que os companheiros olhados, eles ficaram perplexos, admirados com aquela quantidade de peixes que eles haviam pecado. Coisa linda, né? É quando nós temos a humildade de dizer: Senhor, não mais do meu jeito, mas do teu. Chega de fazer do meu jeito. Chega de andar por minhas vistas. Chega de andar de acordo com o meu coração. Eu agora quero andar segundo o teu coração. Me perdoe, Senhor, se até hoje eu fiz do meu jeito. Me perdoe, Senhor, se deixei de observar a tua palavra e os peixes passaram pelos buracos da rede. Me perdoe, Senhor, se tantas vezes o Senhor me mandou lançar e eu escolhi viver murmurando, reclamando, vivendo de uma maneira egoísta. Porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te ensinar algo. Deus estava ensinando e deu a eles uma experiência naquele dia para mostrar a eles quem Ele era. Mas olha, veja o final do versículo, ele diz: não temas. Eles estavam tão espantados com o que Jesus disse, que Pedro olha para Jesus e diz para ele: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Jesus olha para Pedro e diz: não, é o contrário. Sendo você pecador, é por isso que eu estou aqui. Se você errou, meu amado, se você caiu, levanta. Cair é do homem, levantar é de Deus. Se você não tinha esperança hoje, agora é o momento da esperança. Se você não tinha mais forças, Ele te fortalece agora.